a gente entende que Deus criou o homem para ser um ser social. Não para a gente viver simplesmente isolado, mas um relacionamento saudável entre todos os indivíduos. A gente vê isso desde a primeira criação, quando o primeiro casal foi criado, e Deus mostrou a necessidade desse companheirismo na vida humana, depois isso entre as famílias, entre a comunidade, essa criação de laços e relacionamentos. Enfim, precisamos compartilhar a vida com pessoas. E o propósito de Deus, na verdade, para a amizade, é para que o homem possa ser de alguma forma mais feliz, ter ajuda nesses momentos mais difíceis da vida, sendo bênção um para a vida do outro, e assim a gente vê e comprova aquilo que está escrito lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, um versículo muito conhecido quando a gente fala sobre amizade ou sobre uma vida de relacionamento entre amigos. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, a amizade é algo muito importante e deve ser valorizada, deve ser cuidada, deve ser trabalhada. E aí a gente precisa entender o poder daquela palavra que a gente chama de amigo. E se a gente entende o termo amigo, que significa aquele que ama, que demonstra afeto, é algo relacionado à benevolência, que tem expectativas favoráveis, que ampara, que defende, isso tudo está associado à palavra amigo. E aí eu vejo uma pregação de Hernandes Dias Lopes, que ele traz um conceito sobre amizade que eu achei fantástico, que eu queria compartilhar com vocês, que fala assim: amigo não é apenas quem caminha ao nosso lado nos dias bons, mas quem permanece quando o caminho se torna difícil. É aquele que fala a verdade com amor, que corrige sem ferir e consola sem iludir. O verdadeiro amigo ora por nós, nos aproxima de Deus e nos ajuda a perseverar na fé. O amigo é um presente de Deus para fortalecer na jornada da vida. Então, diante de tudo isso que a gente entendeu de um conceito de amizade e do poder que a palavra amigo tem, eu pergunto para você, quantos amigos você pode dizer que você tem? Trazendo e encaixando agora dentro desse conceito. Se você pudesse listá-los, quantos amigos você tem? Que é aqueles que a gente chama de amigos de verdade. E eu acho que eu vou um pouco mais além. Você é esse tipo de amigo? Porque a gente sempre espera a amizade de um lado, as pessoas fazerem isso para mim, me amparar, cuidar de mim, orar por mim, interceder por mim, visitar em mim, tudo por mim, me presentear, ligar, tudo relacionado à minha pessoa. Mas e eu? Será que eu tenho sido esse amigo que, assim como Hernandes Dias Lopes falou aqui, que corrige sem ferir, sem ofender? É aquele que traz o consolo sem dar uma ilusão? É aquele que fala a verdade, mas com amor? Eu tenho sido esse tipo de pessoa? Porque uma amizade é uma via de mão dupla. É um caminho que vai e que volta. Então, para eu ser amigo, e eu preciso receber a amizade da mesma forma, para que juntos a gente possa viver aquilo que é o tema dessa mensagem de hoje, onde ninguém cresce sozinho. E eu aprendo com isso, com essa verdade, essa afirmação, que as amizades, então, se tornam algo essencial para a nossa caminhada cristã. Porque se ninguém cresce sozinho, eu preciso de um amparo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém que esteja ali do meu lado. Mas a grande sacada disso tudo é porque o foco não limita na amizade, no companheirismo, no andar lado a lado e no cuidado da vida. Mas o foco está em glorificar a Deus servindo ao outro. Se a gente volta e olha para Paulo, Barnabé e João Marcos, 3 amigos com um propósito: plantar igrejas e se tornarem missionários. Eles tinham um foco, que é glorificar a Deus. E a amizade deles glorificou a Deus. E aí eu pergunto a você, você tem sido esse tipo de amigo? As suas amizades têm glorificado a Deus? Os seus relacionamentos têm glorificado a Deus? De fato, você tem crescido junto com alguém? E o que vocês têm construído junto tem glorificado o nome de Deus? Deus não nos faz crescer apenas através dessas experiências que a gente tem na vida, mas também através das pessoas que são colocadas lado a lado a nós. Então, com as experiências dela, com a vida dela, com as dificuldades do outro, isso também de alguma forma alcança a nossa vida e faz com que a gente cresça junto, porque ninguém cresce sozinho. E aí, olhando para isso tudo e entendendo todos esses conceitos e tudo que a gente viu,
E de uma maneira bem objetiva e bem clara, eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos ao olhar para a Bíblia que vão nos ajudar a entender a importância de ter bons relacionamentos. Assim como Paulo e Barnabé tiveram aqui, e João Marcos, nessa relação onde eles tiveram, a gente precisa olhar para a Bíblia e buscar aqui características e importâncias da nossa vida para a gente desenvolver os nossos relacionamentos, para ver se de fato aquilo que a gente tem construído tem glorificado o nome de Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que precisamos de pessoas que nos ajudam na formação do caráter. Precisamos de pessoas que nos ajudam na formação do caráter. Existe um ditado popular que é conhecido que diga que me diga com quem andas, que eu te direi quem você é. Então, talvez se você conhece esse ditado popular aí, você já é um pouco mais velho, porque ele é bem antigo mesmo, então, enfim, a gente segue o que eu conheço, e aí? Mas a gente vê a relação da amizade e do caráter sendo construída aqui, neste momento, porque eles estão interligados, porque a gente entende que uma coisa pode comprometer a outra, se uma delas não estiver firmada em Deus. E a gente vê muito disso acontecendo a todo momento. A gente inserido num grupo, num meio onde a gente tem que trazer uma adaptação para a nossa vida, para a gente se manter inserido ali, para a gente ser aceito, para a gente ser bem-quisto. E, na verdade, a gente entende que isso não é um bom relacionamento, porque um bom relacionamento forma o meu caráter e revela aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso ser em Deus. Então, por isso que as amizades estão interligadas com o caráter, porque sim, ela tem esse poder de alguma forma, atrapalhar essa formação do caráter. E eu lembro que a gente estudou isso com os adolescentes há muito tempo atrás, as características, o caráter de Cristo. E a gente veio esmiuçando tudo isso, para que a formação do caráter seja começado desde a criança, dos adolescentes, e quando a gente chega na fase adulta, isso já seja consolidado, para que amizades e situações não coloquem o nosso caráter à prova e não nos faça mudar. Mas isso também ainda acontece. Adultos, vividos, experientes, que têm uma vida com o seu caráter distorcido, e precisam de pessoas e de Deus para corrigir a sua vida e o seu caráter. E a gente precisa reconhecer isso, nós precisamos entender se o nosso caráter ele foi desviado em algum momento. E conseguimos fazer isso olhando para Jesus e pegando na vida de Jesus as características dele e vendo se isso é de verdade aquilo que está na nossa vida. E a Bíblia ela nos ensina diversas histórias e nos mostra que pessoas juntas fortaleceram o caráter uma das outras, de acordo com as situações daquilo que elas foram vivendo. A gente tem um grande caso aí, e a grande situação, se a gente pode dizer, muito conhecida de Ruth e de Noemi. Quando o marido de Ruth morre, ela não tem obrigação nenhuma de ficar com a sua sogra, e mesmo assim, ela serve de amparo, não abandona, cuida, está ao lado. E foi uma amizade tão forte que gerou um versículo, que talvez seja o versículo mais conhecido do livro de Ruth, que fala assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe, e não o mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Formação de caráter. É isso que a gente vê acontecendo aqui na vida de Ruth e de Noemi. E se a gente puder destacar aqui, a gente vê ela falando: o seu Deus será o meu Deus. É nessas relações de amizade, de construção de amizade, onde a gente tem experiências com Ele. E através de um convite que a gente faz a um amigo, ele pode entregar a sua vida a Jesus. Tem maior alegria para a vida de um cristão, por exemplo, não sei vocês, de que entrar numa piscina e batizar seu amigo? De estar ali junto com ele, celebrando aquela festa? Não sei se quantos já viveram isso, mas se não viveram, trabalhem para isso, porque vocês vão ver a emoção que é. Porque não é fruto do nosso trabalho, não é algo que a gente fez, mas a gente vê o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós acreditamos, e o Deus que a gente apresenta ao nosso amigo, o convencendo das suas falhas, das suas misérias, e a misericórdia dele, através do nosso relacionamento, alcançando. O meu Deus se tornou o Deus dele. É isso que a gente aprende aqui. Isso é formação de caráter. E a gente vê também o caso, por exemplo, de Davi e Jonatas.
Jonatas era o filho do rei Saul na época, Davi foi ungido rei no meio daquela confusão toda, e mesmo assim, Jonatas não abandonou Davi, esteve ao lado dele, defendendo, honrando ele como um futuro rei, e cuidou de Davi durante esse momento. Lá em 1 Samuel 18, de 1 a 4, diz assim: Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornava o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, deu a Davi, junto com a sua túnica, até a sua espada, seu arco e seu cinturão. A gente vê mais uma vez o caráter sendo formado através do cuidado da vida entre as suas amizades. E aí eu retorno a pergunta para vocês: como tem sido esse cuidado? Como tem sido essa proteção? Como tem sido esse relacionamento entre essas pessoas que você diz que é amigo? E aqui a gente chega num ponto onde a gente pega Jesus e toda a humanidade. A maior prova e a maior definição de que é um verdadeiro amigo. João 15, 13 a 15 diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos e fazeis os que eu vos mando. Já nos chamo servos, porque servos já não sabem o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tem maior amigo do que Jesus? Que entregou a sua vida por nós, por amor a mim e você. E muito pelo contrário, às vezes as nossas amizades a gente valoriza mais. A gente tem mais cuidado com os nossos amigos do que o cuidado com Jesus. Às vezes a gente gasta mais tempo com os nossos amigos em relacionamento, em contato, do que com Jesus. Mas a gente se esquece de que Jesus entregou a sua vida em favor de nós. Essa é a maior prova de amor, que amigo nenhum vai conseguir alcançar tamanho amor que foi entregue pelas nossas vidas. Precisamos de pessoas que nos ajudam nessa formação de caráter. Eu e você precisamos estar ao lado de pessoas que contribuam para isso. E aí a segunda coisa que eu aprendo, avançando mais um pouco, é que precisamos de pessoas que acreditam em nós. Ter ao lado de pessoas que acreditam em nós. Se a gente voltar para esse texto que a gente leu, e a gente vê a relação ao longo do tempo desses homens, e se a gente voltar, a gente vai ver Barnabé defendendo Paulo, mas na verdade ainda era Saulo, quando ele ainda estava em Jerusalém, onde todas as pessoas ainda tinham medo dele, recém-convertido, onde tinha toda aquela questão envolvida na vida de Saulo, mas Barnabé esteve lá junto com ele, apoiando e acreditando em Paulo. E a gente vê nessa situação do texto que a gente acabou de ler, que Barnabé não desistiu de Marcos. Marcos, apesar de ter falhado, de ter desistido na primeira viagem, Barnabé insiste e esteve ao lado dele. E aí eu volto e eu lembro de uma devocional que eu vi de Douglas Gonçalves, de uma das suas palavras que falava sobre os hábitos da vida de um cristão. E aí ele descreveu ali uma série de hábitos, e um desses hábitos era o hábito de compartilhar, de ter contato, de ter pessoas. E ele fala assim: cristãos saudáveis geram um hábito de pedir conselhos uns aos outros, pois entendem que Deus não revelou tudo a eles, mas que existem muitas pessoas que podem acrescentar em sua vida. E são pessoas que acreditam em nós. Nós não conseguimos enxergar tudo, nós não vamos viver todas as experiências do mundo, não nos cabe a nós ter todas as situações ou passar por todas as questões da vida, mas existem pessoas que, apesar disso, conseguem enxergar em nós aquilo que nós iremos nos tornar. Pessoas que conseguem enxergar lá na frente aquilo que nós precisamos ser, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser agregado nas nossas vidas. E precisamos de alguém, de estar ao lado de pessoas que digam assim para a gente: você consegue, não desista, você errou, mas a gente pode tentar novamente. Deus ainda pode te usar. Eu acredito naquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu estou orando por você. É ao lado de pessoas que dizem frases como essas que a gente precisa estar, porque são pessoas que acreditam em nós. Eu não sei vocês, mas se vocês já receberam uma mensagem dessa, geralmente ela vem num dia que você está precisando. Eu estou orando por você. Do mais completo nada, chega uma mensagem dessa.
E geralmente essas pessoas são enviadas por Deus para de fato cuidar das nossas vidas e nos sustentar em oração e cuidar de cada um de nós. E ao olhar para Barnabé, ele representa essa figura de um cristão maduro que tem a capacidade de reconhecer o valor das pessoas. Tanto que ele fez isso 2 vezes, primeiro com Paulo e depois com João Marcos, porque ele era assim, ele já era um cristão maduro. E nós aqui estamos tendo essa oportunidade de amadurecer e de crescer, que esse é o nosso desafio. Então nós precisamos agora ser como Barnabé, enxergar a vida das pessoas e valorizar elas. Por mais que essas questões, às vezes, nos peguem de alguma forma diferente. E tem ao lado dessas pessoas maduras, vão te ajudar a crescer. E crescer assim como está escrito lá em 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para todo sempre. Amém. Esse é o tipo de crescimento de uma pessoa que acredita em você. É uma pessoa que vai te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se ela só te dando palavras de apoio ou de incentivo, ela talvez seja seu coach, mas isso não é alguém que está acreditando em você de verdade. Porque vai ter dias que você vai precisar ouvir uma palavra mais dura, um conselho, uma ajuda. Vai ter dias que você vai precisar se fazer presente. Vai ter dias que você vai precisar ligar. Vai ter dias que, de fato, você vai precisar orar por essas pessoas. Então, seja esse cristão maduro, capaz de reconhecer o valor das pessoas. E aí eu te peço, não desista das pessoas. Não desista das pessoas. E para a gente encerrar, já caminhando para o final, eu tenho um terceiro ensinamento, que nós precisamos de pessoas que nos dê oportunidade. Precisamos de pessoas que nos deem oportunidades. Quando somos crianças, nós aprendemos porque alguém nos ensina. Então, se a gente aprende a falar, é porque alguém está falando perto de a gente, nos ensina a falar as palavras. Se a gente aprende a andar, é porque fica sempre ali alguém nos ajudando até a gente conseguir dar os primeiros passos sozinhos. Se aprendemos a viver algumas situações na vida, foi porque alguém nos deu conselhos e nos direcionou. Deus usa pessoas para formar pessoas. E eu achei essa frase tão interessante, porque ela desmistifica uma outra frase de um palestrante, que talvez você já deve ter ouvido sobre isso também, que essa frase é conhecida de alguma maneira, que fala que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Ou as pessoas que estão ao seu redor contribuem para quem você é. E quando a gente vê uma frase como essa, que Deus usa pessoas para formar pessoas, a gente não limita a só os 5 que estão ali próximo, mas a gente expande isso, porque nós somos moldados pelas nossas relações. E é por isso que a gente precisa ter o nosso caráter bem formado, porque esse molde nos cabe dentro do molde de Jesus, porque o nosso caráter vai ser provado e aprovado através daquilo que Jesus tem nos ensinar. E a gente precisa de pessoas que acreditam em nós, porque viveremos e passaremos por situações da vida onde precisamos compartilhar e precisamos dar valor a isso. E para ser moldado, nós precisamos de oportunidades. E as oportunidades, elas vêm assim, com discipulados, com esse tempo que a gente chama hoje de tempo de mesa, oportunidades de caminhar junto, de passar por situações da vida junto. E essa igreja, a igreja onde nós escolhemos conviver, elas dão oportunidades como essa. E eu falo e afirmo isso com propriedade, que eu sou fruto de algo que tem sido trabalhado com isso. A oportunidade que a gente recebe, a oportunidade de estar aqui falando a vocês, a oportunidade de estar liderando, a oportunidade de estar servindo, são oportunidades que a gente vive aqui como igreja. E a gente precisa dar valor a isso. E tantas pessoas recebem oportunidades como essa, de trabalhar em tantas áreas que talvez não fazem nem parte da sua formação. Às vezes você tem uma formação de vida, de carreira profissional totalmente diferente da área que você atua aqui na igreja. Essa igreja tem nos dado oportunidades como essa, de receber ensinamentos bíblicos, de ter contatos, de ter vida de comunhão. Nós temos células, nós temos grupos adolescentes, de jovens, mulheres, dos homens, os idosos. De alguma forma, a gente é cercado por pessoas e temos a oportunidade de dar oportunidade para as outras pessoas, onde você é desafiado a crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. E crescer aqui, juntos, para glorificar e honrar o nome do nosso Deus.
Então podemos ir mais longe. Que tipo de amigo eu e você nós temos sido? E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou com seu amigo? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para orar por ele? Chama lá, e aí, vem cá, vamos juntos aqui orar. Vamos passar esse tempo aqui juntos. Viver em relacionamento, irmãos, é muito bom. Estar juntos é muito bom. Mas não é só a comunhão. A comunhão é uma das ferramentas para a gente poder alcançar isso. Só que tudo isso precisa gerar glória ao nome do nosso Deus. Porque esse relacionamento foi criado para isso. Se isso para na comunhão, não faz sentido. Se os relacionamentos param na convivência, isso se torna superficial. Porque na primeira dificuldade, aquele grupinho explode. Na primeira questão, onde aconteceu aqui com Barnabé e com Paulo, por exemplo, onde eles divergiram das suas informações, isso acaba. E a gente vai ver que isso não aconteceu aqui com eles. Lá na frente, depois Paulo afirma o quanto João Marcos foi útil e na sua missão e o quanto ele serviu junto com ele. Por isso eu falo para você, valoriza quem te ensina. Valoriza quem gasta tempo com você. Valoriza quem te corrige. Valorize quem acredita em você. Valorize a sua liderança. Valorize os seus pastores. Valorize os seus líderes. Porque vocês não sabem aquilo que eles têm vivido. E o quanto eles se preparam para estar numa célula junto com você. O quanto eles se desdobram durante a semana para mandar uma mensagem para você de cuidado, que para você pode parecer algo vago e superficial, mas foi o tempo e a ferramenta que ele encontrou para cuidar de você. Valorize o tempo onde ele te leva em casa, onde vocês estão juntos. Valorize o tempo onde vocês estão servindo juntos. Valorize quem te ensina, porque essas pessoas, se estão te ensinando, é porque acreditam em você, porque acreditam no seu caráter. Crescer requer humildade, submissão e aprendizado. Então Deus usa pessoas mais maduras para restaurar e ajudar aqueles que querem ser tratados. A grande sacada está aqui. Ser tratados. As pessoas que querem ser tratadas. E para a gente concluir, eu gostaria de te fazer 3 perguntas para que você pudesse refletir. Quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar a crescer? Porque diante de tudo aquilo que a gente viu e estudou aqui, talvez algum nome tenha pipocado na sua mente. Você tem permitido que pessoas mais maduras do que você falem, te ensinam, te corrijam? Ou você tem sido esse grupo de pessoas que não querem ser tratados? E por fim, quem é a pessoa que Deus colocou perto de você para que você ajude ela a crescer? Porque a amizade é uma via de mão dupla. Não é só um lado que cresce. Um precisa ajudar o outro a crescer. Quem é essa pessoa que Deus colocou na sua vida para que haja crescimento através daquilo que você tem feito? Deus nos transforma através da sua palavra, do seu espírito, e muitas vezes através da vida das pessoas que Ele coloca ao nosso lado. O objetivo de todos esses relacionamentos não é simplesmente nos tornarmos pessoas melhores, mas nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Tudo isso tem que gerar glória ao nome deles. Tenham pessoas que te aproximem de Jesus. Seja alguém que aproxime as pessoas de Jesus. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. E se crescemos juntos para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. E eu queria ter um tempo de oração com você neste momento. E se algum nome veio à sua mente, eu gostaria que você orasse por ele. Ou talvez se essa pessoa está aqui hoje, que você ore por ela nesse momento, interceda por ela. Porque às vezes são pessoas que caminham ao nosso lado, que já estão aqui, que são aquelas que vão nos amparar, que vão nos sustentar. Ou talvez pessoas que não fazem parte desse aqui nosso. Mas ore por ela agora. E eu gostaria muito que a gente fizesse isso nesse momento, para que Deus pudesse tratar também isso na nossa vida. Então feche seus olhos agora. Lembre dessa pessoa que tem te ajudado a crescer, que esteve ao seu lado por tantos momentos. E seja você também essa pessoa. Se coloque à disposição agora do Senhor. Fala, Senhor, me mostre quem o Senhor quer que eu cuide. Me mostre, Senhor, quem que o Senhor quer que eu tenha relacionamento para que juntos a gente possa crescer. Peça isso ao Senhor neste momento.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós temos vivido como igreja, Senhor, e por tantas oportunidades de crescimento, Senhor, individual e coletivo que nós temos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado porque aqui, Senhor, nós temos a oportunidade de crescer em sabedoria e graça, Senhor. Aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Aprendendo junto com pessoas que já têm mais conhecimento de Ti, Pai. Aprendendo com pessoas que já tiveram mais experiências contigo, Deus. Aprendendo com pessoas que Te servem com verdade, Pai. Aprendendo com pessoas maduras, Senhor, e disponíveis no serviço do Teu reino. Pessoas que não só falam, mas também vivem sobre Jesus, Pai. E aprender olhando, Senhor, a fazer como, Senhor, são pessoas que nos inspiram, Deus. Então, por favor, Deus, abençoa, Senhor, a cada um deles. O Senhor conhece quem são essas pessoas para nós, Senhor, e quem nós enxergamos assim. As pessoas que têm cuidado de nós, as pessoas que têm orado por nós, pessoas que têm intercedido por nós, Senhor. Pessoas que estão ao nosso lado, caminhando nessa jornada de fé junto conosco, Pai. Então o meu pedido, Deus, é que o Senhor esteja amparando a eles em todos os momentos, Pai. Que o Senhor continue os sustentando, Senhor, em todo o tempo, Pai. Que o Seu nome, Senhor, possa ser glorificado e exaltado, Senhor, cada vez mais. Que o Senhor possa ser o sustento desse relacionamento, Deus. E que juntos, Senhor, nessa caminhada, tudo isso possa gerar glória e exaltação ao Seu nome, Pai. Que possamos, Deus, também ser esse tipo de pessoa. Que possamos valorizar, Senhor, as demais pessoas. Que possamos enxergar, Senhor, as outras pessoas, Senhor, e dar valor a isso. Que possamos nos colocar disponíveis, Senhor, para ouvir e não somente falar. Que possamos nos colocar disponíveis para fazer, Senhor, algo e não somente receber, Deus. Que possamos nos colocar disponíveis, Senhor, para estar presentes, Senhor, e não somente ser vistos, Deus. Que a nossa presença, Senhor, possa juntos, Senhor, trazer algum tipo de alívio. Que a nossa presença, Senhor, possa representar aquilo que o Senhor é. Que juntos, Senhor, nesta amizade, nesses relacionamentos, nós possamos gerar glória e honra ao Teu nome, Senhor. O Senhor usa pessoas, Senhor, para formar pessoas, Deus. Então nós Te exaltamos por isso e nós Te glorificamos por isso, Senhor. Que o Senhor seja o Deus dessa igreja, que os relacionamentos formados aqui, Senhor, desde criança, desde os mais novos até os mais velhos, Senhor, que todos eles possam ser pautados nisso, Senhor. Que possam ser diante do Teu altar, Senhor, que os conselhos, que as palavras, que as orações, que os momentos, que tudo isso possa ser direcionado por Ti, Senhor, porque nós vivemos para a Tua glória e nós Te servimos para a Tua glória, Pai. Que essa possa ser o propósito da Tua igreja e que juntos a gente possa crescer assim, Deus. Essa é a oração que eu Te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém.